Então, mulher dele é psicóloga, não faz ideia e tal. Ele vem aqui e... Eu nunca esqueci dessa frase, cara. Pessoal, começando mais uma hora do pitch. E no assunto de hoje vai ser um assunto um tanto quanto divertido. A gente vai falar de situações inusitadas, situações estranhas no trabalho e no dia a dia. E convido aí a se apresentarem Lois e Juan, que estão comigo em mais uma hora do pitch. Yo! Fala, galera! Falem aí, eu vou disparar Tudo bom, gente? o cronômetro aqui. Tá, foi. Nosso grande cronômetro, porque o nosso pitch, ele teoricamente deve durar 10 minutos. É nosso Bem, tempo base, teoricamente. mas a gente tem fugido um Quantas vezes pouquinho. a gente chegou a 10 Porque é minutos? gostoso conversar, é gostoso trocar ideia. Zero. Então, vamos lá. Quando a gente chegar a 10 Começamos minutos, com- o programa se encerra, gente. Só pra deixar claro. Era pra encerrar. Conversamos com o Juan hoje, então vamos lá, Juan, conta aí pra gente. Vamos lá, Rua. É uma história bizarra. Cara, são tantas bizarrices, né, profissionais que fica até difícil escolher uma. Pode ser mais de uma, não. Tem que escolher Pode uma. ser mais de uma, Pode vai ser lá. uma. Vai. Mais de uma, deixa eu me contar, essa história é boa. Vai lá. Eu já passei cada aperto, galera. Eu já furei a parede Na época que eu era contra a regra, eu fui furar a parede pra colocar uma prateleira, o set todo armado, tudo pronto pra rodar. O cara, foi o bizarro nessa história é que o cara que tava comigo perguntou: cara, como é que tu sabe que não tem um cano nessa parede? A resposta foi: eu não sei. Cara, É tipo, inundou você o fica com set, raiva, cara. você fica com raiva. Tinha Aí a um gente- cano na parede, então, né? Um cano na parede. E aí eu inundei o set. Teve que, tipo, tá, vamos pra outra locação, filmar outra coisa enquanto tu resolve essa merda que tu fez aí. Cara, eu já passei tantas situações Posso fazer no uma pergunta? trabalho que aquela. Sabe quando te dá dor no estômago, assim, de lembrar? Todo dia. Posso te fazer uma pergunta sobre essa tua história? Aham. Te chamaram de novo depois ou não? Lembro, fazem muitos anos. Eu era contra a regra ainda Cara, lá em São Paulo. Pela cara dele, eu acho que não. É Eu uma acho que Eu suposição. acho que não, né, cara? É uma suposição. Puta que pariu, que história, velho. Bah, pior que eu tenho um colega meu no trabalho que teve esse mesmo problema aí na casa dele, tava fazendo a reforma e o pessoal da reforma não tinha o aparelhinho de ver cano e tal, e deram no cano que não era só da casa dele, era do condomínio todo, foi uma desgraça. Cara, mas Eu tava nada é falando um pior monte de do que vezes, inundar tava um falando set com ele de sobre filmagem, velho. Nada é pior do que tá todo mundo pronto pra terrível. filmar e tu, tipo. É. Eu acho que algumas coisas são piores. E Mas, enfim, inclusive eu- estamos não, a perto coisa mais. de... Não é, mas não é. Estamos perto de um set com água novamente, né? Bom termos cuidado com o Juan. Esse know-how é Não, importante. não é nem de longe a coisa mais irresponsável que eu já fiz. Esse é um tema pra próxima. Esse é um bom tema pra outro podcast. Ô, Juan, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu teve essa questão com água, mas teve algum outro elemento dos 4 elementos que tu tem alguma história pra contar também De pra todos, gente? de todos os elementos que Fogo, vocês por quiserem. exemplo? Alguma coisa? Cara, Já eu botou botei fogo no fogo. set? Eu botei fogo numa casa inteira. Meu Deus, cara! Eu botei fogo, mas de propósito, o que é pior. Será que eu não posso ser, eu posso ser Cobrar no momento preso? 7 botou fogo, Era pra cara. filmar a casa. Será ou que tu eles quis podem matar usar alguém? isso como prova? Será que podem me prender? Já deve ter prescrito, não tem problema. Então tá. Cara, a gente foi filmar. Diz Cara, que é eu não vou amigo falar. teu. Um amigo meu foi filmar. Um amigo Isso, meu foi isso. filmar A uma história é um parada amigo, aí pra um festival e eles queriam uma casa pegando fogo. Pois bem, a gente conseguiu uma casa que ia ser demolida e nos autorizaram a pôr fogo na Pra casa. botar fogo. Cara. Só que é o seguinte, cara, eu fui Essa é o a parte efeitista, eu fui o efeitista do trabalho, tipo, não fui eu. Pôr fogo é Deixa fácil, pra vamos mim, lá. é só botar fogo, foda-se. E aí eu liguei para um amigo efeitista lá em São Paulo, porque o ator ia estar dentro da casa pegando fogo. Deu, tá, o que eu faço para não matar o cara, né? Aí ele me passou um gel que a gente tinha que passar nele para ele não se queimar, então a gente passou o gel inteiro. E ele tava escrevendo numa máquina de escrever, só que a máquina de escrever começou a derreter e grudava nos dedos dele, assim, ó. E a gente fez uma fogueira no set, eu espalhei cola de sapateiro
Aí primeiro eu quebrei os vidros pra ninguém morrer asfixiado, né? Eu já morri só puxando Por que a cola cola. de sapateiro pra relaxar depois do set? Como assim? A cola de sapateiro te ajuda a fazer um fogo mais pontual, assim, entendeu? Ah, não sabia. Tipo, tem um foguinho ali na janela, daí tu coloca, fica o fogo só ali naquele lugar que tu colocou a cola, entendeu? E a gente fez uma fogueira, porque a gente queria também no fundo ter um fogaréu, assim. Só que, cara, eu não pensei que as pessoas iam respirar aquela merda, né? A gente não conseguia ficar lá dentro. É a primeira coisa que eu pensei quando falou em cola sapateiro. Foi... A Cris, a minha mulher, queria me matar depois. Cara, tu tem que ir pro hospital. Tu tem que... Tu vai... Pode... Ela me fez tomar leite, porque eu inalei muita fumaça. Ela falou, não, toma leite. Mas tinha uma coisa nessa história sobre apagar. Então, eu tava tranquilo porque a gente tinha extintor. Eu falei, não, a hora que eu quiser eu apago esse fogo, né? Tá dominado. É que tu já viu, opa, não dá mais pra apagar essa merda, não. Não, o extintor não funcionou, cara. Na hora de apagar, o extintor não funcionava, velho. Daí tu falou assim, não, eu sei uma técnica antiga, me dá um cano aqui, me dá uma parede. A gente apagou com água. Cara, foi a coisa mais irresponsável disparada. Ai, cara. Tá. Que teu amigo fez, né? Que meu amigo fez, que eu soube. Sim. Que eu soube de um set de filmagem. No Twitter. É impressionante. É o Avatar, domina os 4 elementos. É verdade. Tá, e aí Lois, o que tu conta? Quer que eu tu vá? nos conta? Eu vou ampliar um pouquinho a história, só pra dar um pouquinho de contexto. Eu entrei na faculdade em 2010, né? Eu fiz astrofísica por 2 anos e saí. Eu decidi sair. E eu saí... O primeiro dia de aula era numa segunda-feira. Eu vou chegar na questão do audiovisual. O primeiro dia de aula, segunda-feira, eu pensei, eu não vou no primeiro dia de aula porque não tem nada acontece e vai estar cheio, beleza. Eu vou na quarta-feira, que era o próximo dia. Fui na quarta-feira. Eu fui colado na frente do ônibus, do D43, da onde eu saí, ali no Araújo Viana, até o Campus do Vale. Isso dá uns 40 minutos, assim, mais ou menos. Preso na frente, colado no vidro. Daí, beleza, eu pensei, cara, tô de boa, não é o que eu queria fazer da vida, vou sair e vou dar um jeito. Beleza, isso foi numa quarta-feira. Quinta-feira de tarde, contei pro meu pai. Cagado, né? Ô pai. Silêncio, né? Papapá. Sei lá o que eu falei, mas eu falei, cara, eu vou sair da faculdade. Eu saí da faculdade, eu falei, eu saí da faculdade, não vou continuar, não é o que eu quero. Eu fui na aula, fiquei 30 minutos, eu pensei... Eu ia sair da aula, eu pensei, cara, eu vou dar 30 minutos pro professor pra não ser muito desrespeitoso, mas eu tava olhando pro quadro assim, cara, o que eu tô me enganando? Não quero fazer isso. E daí eu fui embora e nunca mais voltei. A história vai mais além, mas enfim. Quinta-feira contei meu pai. Sexta-feira de tarde, o meu pai, de noite, chegou em casa e falou, consegui um cara de uma produtora pra ti. Eu, ué? Como? Quem tu conhece de produtora? Encontrei o cara lá. Eu tava no posto de gasolina e ele, na hora de pagar, ele falou, bota na conta da minha produtora. E daí eu, tá, e daí o pai falou, tu trabalha na produtora, meu filho quer trabalhar com isso, não sei o quê. Bota ele pra fazer coisa de graça lá, não tem problema. Já me botou na roda, né? Eu ia aceitar de qualquer forma. E daí, beleza. Esse cara era eu não vou falar o nome porque depois... É o Pena Cabreira, enfim. E daí o Pena falou, mano, bora ir lá, pega aqui meu cartão, telefona lá, marca com a Silvia, beleza, apareceu lá. E daí, tá, eu liguei na sexta e marquei. Ela perguntou, a Silvia, hoje em dia é minha amiga, pode segunda? Eu, vamos fazer de difícil, eu falar que eu posso segunda, né? Não, segunda eu não posso, tô ocupado, mas terça eu posso. Daí fui terça. E daí foi lá que eu encontrei o Pena presencialmente. Fizemos uma entrevista que durou o dia inteiro, foi da manhã até o final da noite. E nessa entrevista, ele... fiquei lá conhecendo... o Pena é um cara que conversa, o cara é muito... Isso que tu não tinha experiência nenhuma com audiovisual, hein? Imagina se tivesse... Cara, eu sempre gostei, sempre fiz coisa no colégio e tal. Eu cheguei a estudar, eu estudava na casa de teatro, eu tinha experiência como ator em publicidade. E eu odiava, eu achava horrível. É um saco, é horrível. Especialmente se tu é figurante. Mas beleza, segue o jogo. Não queria mais aquilo também. Daí tá. E ficamos lá conversando. E teve uma frase que ele me falou. Isso a gente tá falando de 2012. Já vai fazer 10 anos agora. Quase 10 anos. Ou seja, eu tô há 10 anos já nessa função. Ele me falou uma frase que eu nunca esqueci.
Eu demorei a entender, mas quando eu entendi ela fez muito sentido. Quem conhece o Pena Cabreira vai entender mais rápido essa frase. Mas o Pena falou assim, eu falei pra ele minhas aspirações, eu quero ser diretor, blá blá blá. Ele falou assim, olha, te dizer um negócio, tu tem que dar muito pra ganhar depois. E daí eu pensei, o que ele tá falando, cara? Eu fiquei tipo, daí eu fui pensando cálculo. Cara, e essa frase é muito verdade, cara. De fato, você tem que dar muito pra ganhar depois, cara. Isso é uma coisa que tu pode aplicar na tua vida toda. Com certeza. Como tá censurado, vocês não vão ver o que eu tô falando, eu vou dizer... Vida quase toda, tu tem que né? dar muito X para ganhar um Y depois. Ou seja, depois de muito labor, tu vem as recompensas, mas não, geralmente não é o contrário. Então é isso. Essa história, a história mais bizarra é como eu fui parar no audiovisual, né? Posto de gasolina, que não deve ser a história de todo mundo, mas imagino eu. Mas esse conselho que ele me deu é um conselho que eu acho que faz... Genial. Cara, é muito, muito verdade. Verdade verdadeira, inclusive, principalmente no audiovisual. No audiovisual. E eu traço um paralelo com a cultura japonesa, tá? De sushi man. Não é sushi man, eu sei que é... Mas enfim, eu não sei as palavras... Não vou mais comer sushi, Não. Que é não toque no peixe. O que significa isso? Tu tem que aprender a dominar toda a parte do arroz e enrolar o arroz pra tu ter o direito de encostar no peixe sendo um sushi man. Que é praticamente a mesma coisa. Tem o mesmo nível de filosofia e poesia nas duas frases, né? Não toque o peixe e tem que dar muito pra ganhar um depois. Então essa é a minha história. Antes de eu me considerar um profissional completo, eu vou dominar os 4 elementos. E assim. Exatamente, é tudo a mesma história, é um ciclo. Domina a água, o fogo. Eu tenho certeza que o Rô tem história de terra e vento também. Com basicamente certeza. É isso. E já como a gente tá falando de 4, a minha história é a história da cafetina, que a gente já começou em um outro episódio. E, cara, quando eu era jovem, eu dei aulas particulares de Photoshop para uma cafetina. 4 vezes? Genial. É isso? Não. Eu queria saber pra que ela queria aprender a mexer no Photoshop. É a pergunta que não quero calar. Tudo começou que a áurea época das lan houses, já era o fim dessa época das lan houses. Tem um amigo muito parceiro meu, irmão da vida, que hoje inclusive as filhas dele são minhas afilhadas. E nessa época ele trabalhava como atendendo na lan house, né? E a gente costumava ir muito lá para fazer os consagrados corujões. Então a gente ficava lá e se divertia na noite, jogando um CS, um Dota, os joguinhos da época lá. Só que essa lan house, ela era no centro ali, perto da Salgado Filho e tal. Então, de tudo acontecia na noite naquela lan house. Teve histórias, por exemplo, do Arma X, que é um rapaz que foi no banheiro, não tinha papel, ele limpou... Ele se limpou, ele fez o número 2, ele deu uma cagada, aproveitar já que o Lois vai botar a pia aí, aproveitar para ele botar uns outros. Será? Vai ser pia dá com pau nesse programa. E, cara, o louco, eu não sei o que aconteceu, ele ficou desesperado e ele limpou a bunda com a mão e passou na parede. E aí na parede ficava 3 garrinhas de cocô, assim. Aí ele lavou e foi embora. É por isso que ficou conhecido como Arma X. Cara, tinha tantas outras soluções que o cara podia ter dado pro problema, mas esse foi o Arma X. Foi parar aqui, cara. Tinha o mendigo high-tech, que era o cara que chegava com o seu carrinho lá, e daí largava o carrinho, botava o doguinho preso no carrinho, entrava com o seu pendrive, ficava lá no corujão. E tinha muitas garotos de programa que também frequentavam a lan house à noite, em MSN, coisas do tipo da época. E um desses clientes eu vou chamar ela de Carmen. Carmen era uma cafetina que levava as meninas e os meninos, eram meninas e travestis, na lan house lá para, enfim, às vezes angariavam clientes lá na lan house e iam apenas se divertir. E aí já começou o primeiro cambalacho com elas, porque isso meu amigo fazia. Volta e meia elas chegavam e falavam: ô fulano, tu mexe no Photoshop, né? E o meu olho azul, você paga quanto? 10 pila, eu deixo teu olho azul aí no Photoshop. E aí começou assim, dela, tipo, não confie nos anúncios. E aí, vai, o meu peito aqui, vai e tal. E aí foi. E aí tinha essa brincadeirinha aí de mexer nas fotos.
Até que um dia eu cheguei na Lan House e ele falou, ô Cássio, seguinte, tu tá dando aula e tal, né, de Photoshop, tô... Então, Carmen quer alguém que ensine o Photoshop pra ela. Eu, Carmen? É, Carmen. Economizar. E 50 pila a hora. Vamos ensinar Photoshop pra Carmen. E na época, porra, cara, 50 pila a hora era muita grana. Era muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Tu passava mais de um dia na Lan House. Muito dinheiro, cara. Pô. E aí fui dar aulas de Photoshop para a Carmen. Era perto ali da Farrapos, logicamente, onde Carmen morava. E fui lá dar aula a primeira vez. E foi uma experiência muito legal. A Carmen queria aprender Photoshop, tirando agora a dúvida do Juan, porque ela tinha um site. E nesse site tinham as garotas, garotos, e enfim, todo tipo. E tinha, parece que um cara que fazia essas edições para ela, e ela estava desconfiada que esse cara, tipo, passava a perna nela, sabe? Tipo, cobrava Isso já era comum? Ou coisa do tipo. De edições era comum? Já era comum, acho que desde sempre, desde o mundo, né? Você vê isso, é comum desde sempre. Eu não sabia disso, velho. Você vê aquela barriguinha bonita que tem um azulejinho também que vem pra dentro da barriga, assim. É o Photoshop. Que dobra, né? Dobra a barriga. O arpezinho. Malandro. A distorção. E ela queria aprender isso pra o quê? Tirar a celulite, aumentar peito, aumentar a verga. Ela queria aprender a fazer tudo. Ela queria dominar o negócio. E aí começamos a dar aula. Na época eu fazia um curso ali perto também, numa escola, se não me engano o nome era Alpha Media. Eu fazia um curso de web design e eu saía da aula, acho que dava 2 horas de aula e ia pro curso depois. Era engraçado também que ela tinha... Carmen era muito grande mesmo, assim. Carmen era muito grande. Eu acho que Carmen, na época, quem eu diga, né, porque sou grande, mas Carmen tinha talvez mais de 200 quilos. E ela sentava no coxinho para assistir a aula. E isso também era deveras um pouquinho engraçado, assim. Mas ela aprendeu? Ela conseguiu? Quero saber se ela conseguiu, se ela aprendeu a botar na prática. Ela tinha um filho, mas a gente tirava onda disso, né? A gente que é gordo, a gente tira onda disso. Ela também tirava onda, então a gente era super tranquilo nessa questão. E tinha um filho dela que chamava ela de Mamãe Grandona. Que tava ali na hora, ele, mamãe grandona, não sei o que, meu Deus, cara, que viagem. Tudo muito... Mas enfim, Carmen era um sarro, cara, singular. Carmen era muito querida. E ela aprendeu a mexer no Photoshop. Teve alguns detalhes, como eu tive que mudar o nome de todas as ferramentas para algo tipo esponjinha, lupazinha e tal, para que ela aprendesse melhor, que ela tinha um pouco de dificuldade com os nomes normais, né? Mas assim, funcionou super bem. Ela, aprendeu muito legal a mexer nas ferramentas e tudo certinho. Só que ela, além de aprender, Carmen precisava de um amigo. Então, muito que Carmen queria, além de aprender Photoshop, era conversar, cara. Então, em muitas aulas, eu chegava lá e Carmen falava, não, eu não quero ver Photoshop, vamos ver um carro pra ti. Mas Carmen, eu nem dirijo. Não, mas vamos olhar na internet um carro que combina contigo. E aí ela começava a abrir na internet um monte de carro. Olha, eu acho que esse aqui, EcoSport, é tua cara, hein? Não sei o que. Pode ser. Daí eu falei, tá, mas olha só, Carmen, eu vou te cobrar igual, tá? Porque, enfim, ela não tem problema. Então, eu, às vezes ia lá e ficava conversando com o Carmen. Eu tinha uma namorada na época. Não quer trazer tua namorada aqui, gurizinho? Ela me chamava de gurizinho. O que muitas pessoas fazem com... E aí, cara... Foi meio garoto de programa, cara. Passa a namorada aqui pra tomar um café. Aí, tipo, vou ver, Carmen, vou ver. Gente. Vamos ver. Logicamente que eu não ia levar, né? Mas... Teve também ela também gostava muito de entrar no MSN. No MSN ela tinha um MSN fake, onde ela era uma loirona espetacular e ficava enganando os caras e dava risada e tal. Isso rolava bastante naquela época, né, velho? Até hoje acontece. Depois ela entrava no fórum também, que tinha um fórum ali da galera que ela comandava e tal, né? Porque ela era cafetina, claro. E ela mostrava as histórias, fulano foi assaltado, Beltrano não sei o que e tal. E
E, cara, era sensacional. E uma coisa que ela me falou, que eu nunca esqueci, nessa o Lois vai ter que botar o pi. Ela falou uma vez assim, sabe... Ela contava N histórias, e teve uma que ela falou assim, sabe o nome da churrascaria tal? Eu falei, conheço a churrascaria. Então, mulher dele é psicóloga, não faz ideia e tal. Ele vem aqui e... Eu nunca esqueci dessa frase, cara. Eu vou censurar também o ramo de trabalho... Vamos ficando por aqui, porque vai ser ladeira abaixo. Uma pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta. Diga. Tu teve follow-up? Quando é que foi a última vez que tu entrou em contato com a Carmen? Faz muito tempo. No que a gente acabou a aula, a gente parou de ter contato e tal. Mas a última coisa que é uma parte importante. Num dos últimos dias, estava eu dando aula pra Carmen. De repente entrou um travesti, do qual eu não vou lembrar o nome, digamos que era a Roberta. Roberta entrou e eu falei, Carmen, vou indo lá. E ela disse, gurizinho, não, pera aí que a Roberta te dá uma carona. E eu, Carmen, não precisa, a Roberta tá legal, eu vou sozinho, é aqui do lado e tal. Não, Roberta te dá uma carona. Eu, não, mas Carmen, eu vou a pé. Olha, eu vou ficar chateada se não aceitar a carona, gurizinho. Eu, puta merda, 50 pila a hora. Vamos, Roberta, vamos pegar essa carona. Aí desci na carona com a Roberta. E a Roberta, na época, claro, novo e tal, e era uma outra época, né? Então, não vou mentir que o cara tinha um pouco de preconceito, assim, hoje só ia dar risada, tinha nada demais, né? Mas naquela época boba, adolescente e tal, puta merda, vão me ver andando com travesti, o que vão pensar de mim? E aí peguei a carona com o Roberto, e a Roberta, a primeira coisa que fala, tu tem problema de eu passar em outro lugar? Deu, puta que pariu. Eu falei, não, Roberta, vamos. E aí a Roberta foi no borracheiro, e ela parou no borracheiro e conversou com o borracheiro, tá? O borracheiro só sentado assim, olhando pra dentro, olhando, gurizão. Eu, puta que pariu, cara. Depois desci no curso e a gurizada tava na entrada do curso e viram também. Falou, agora a gente sabe como ela te paga. Ai, cara, e essa foi a minha história com Cafetina, e foi sensacional. Sensacional. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Contem aí pra gente uma história bizarra, ninguém vai superar. Ou não! Manda no anônimo. Dá um shift N aí antes de mandar. Mas o Juan, Senhor dos Elementos, surpreendeu também. Eu gostei muito. O Avatar. A partir de agora, o Juan é o Avatar, como o Cássio bem disse. Então é isso, muitíssimo obrigado. Nos vemos semana que vem com mais histórias bizarras do Cássio Pacheco. Ou não tão bizarras. Talvez. Não tão bizarras, Valeu, gente. A Carmen, será que a Carmen assiste a gente? Não vai ficar chateada. Podia mandar o link, hein, cara. É feliz que Carmen assiste. Carmen, te amamos. Podia mandar. Carmen e Roberta e mais todo o pessoal lá. Valeu. Falou. Feito.